Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid do Sebo Clepsidra e da editora Clepsidra. Estou gravando hoje este vídeo para apresentar para vocês o 23º livreto da coleção Raridades do Conto Gótico, o penúltimo da coleção. Trata-se do conto O Monge Vingativo ou O Anel Fatídico, do Isaac Crookenden, que é, ao lado da Sarah Wilkinson, o principal nome dessa leva de blue books góticos ali do comecinho do século XIX. Antes de falar da obra do autor e também do romance no qual ele se inspira, eu gostaria só de lembrar o que são esses blue books. Então, numa época ali em que você tinha uma grande dificuldade, por parte da classe trabalhadora de ter acesso aos romances góticos que custavam muitas vezes quase que metade do seu salário, nós tínhamos então alguns editores de olho nesse filão que crescia, de pessoas interessadas em ler essas narrativas de terror, mas que não tinham dinheiro para poder adquirir ou alugar esses romances. Então nós tínhamos as bibliotecas circulantes, que eram como se fossem locadoras de livros, mas as anuidades eram muito caras. Então você começa a ter, conforme o preço do aluguel vai subindo, com o passar dos anos, uma diminuição da lucratividade desse mercado. E aí, muitos dos donos mesmo das bibliotecas circulantes começam a criar pequenas editoras para poder dar vazão para essa nova forma de circular essas narrativas. Só que como você tinha ali esses livretos bem baratinhos, com 24, 36 ou 72 páginas em média, você tem uma necessidade de ou pegar um excerto desses romances e publicá-lo como um fragmento, ou de pegar um autor capaz de, em poucas páginas, criar algo com começo, meio e fim, com uma cara autoral, com uma cara minimamente original, mesmo que sendo algo baseado em uma obra que já era famosa, que já tinha algum tipo ali de respaldo crítico ou algo que já fazia algum sucesso comercial. Então nós temos nessa época como os grandes autores ali do final do século XVIII, a Anne Radcliffe e o Matthew Gregory Lewis. A Anne Radcliffe, que escreveu Os Mistérios de Udolfo, que escreveu O Italiano, e o Lewis, que escreveu O Monge, e também foi o autor da peça The Castle Spectre, que ainda não foi traduzida em português. O que acontece aqui? Nós temos então autores que são muito comentados, mas que ninguém consegue quase ler por não conseguir comprar. Ninguém, eu digo da classe trabalhadora, porque os mais endinheirados conseguiam. E aí o que acontece? Esses editores começam a encomendar versões simplificadas, versões mais fáceis de serem lidas numa sentada, antes de o conto como gênero literário se consolidar, antes de ele se tornar um gênero de prestígio. Ele era sempre considerado um subproduto, algo ali que era oferecido quase como uma sinopse das obras. Então, quando sai, por exemplo, o romance O Castelo de Otranto, em 1764, na virada para 1765, ele foi feito no Natal e começou a circular no começo de janeiro. Ainda em 1765 já existe uma versão dele condensada como conto. Só que essas condensações elas eram basicamente resumos que não traziam nada novo. Então você tem alguns autores, como a Sarah Wilkinson e como o Isaac Crookenden, que começam a fazer um trabalho diferente. Eles começam a oferecer não só um resumo dessas obras, mas uma nova obra, com uma cara de obra feita para ser curta, mas que trazia e embutia esses temas e essas cenas dos principais romances góticos. E O Monge Vingativo é uma subtrama do romance O Italiano, da Radcliffe, simplificado e alterado. Você tem por exemplo, as relações familiares que aparecem no conto reproduzem a lógica das relações familiares que aparecem no romance, mas com diferentes personagens. E você tem então a história de um nobre que tem um rival que manda ele ser aprisionado,
e um monge fica encarregado de torturá-lo, de obrigá-lo a desistir do seu interesse amoroso. E aí você vai ter, né, conforme você avança no enredo, uma série de revelações, né, uma série de segredos sendo desvendados, né, e esse anel do subtítulo vai desempenhar um papel nisso, né, para que a gente tenha então uma solução, né, para esse momento tão terrível de você ter um jovem ali encarcerado, praticamente condenado à morte. Né. O Crookenden ele não tinha aparecido ainda na nossa coleção, mas ele precisava aparecer, ele é um dos principais nomes dessa produção dos Blue Books, talvez tão importante quanto a Sarah Wilkinson, né? E ele faz aqui então o que a gente considera uma das grandes amostras desse terror gótico radcliffiano em formato curto, né? E por isso então nós trouxemos essa obra para vocês, né? Vocês podem encontrá-la no nosso site e os assinantes do clube já receberam, né, seu pacotinho. E espero que vocês gostem dessa leitura, que vocês apreciem aí mais esse volume, né? E comentem se vocês leram, se vocês gostaram, o que vocês acharam. A gente adora conversar sobre eles, tá bom? Então, gente, um grande abraço e até a próxima.